Olá, tudo bem com você? Antes de atualizá-lo quanto às últimas postagens em meu blog outraleitura.com.br, eu quero lhe mostrar, eu vou colocar aqui um áudio para você, de uma fala do ex-pastor presbiteriano Caio Fábio, numa entrevista concedida ao Pondé, Luiz Pondé, que é filósofo, em que ele fala algumas coisas bastante complicadas, para dizer o mínimo, com respeito à Bíblia. Mais uma vez, quero deixar claro aqui que o comentário que eu farei com base nessa fala não tem nada a ver com a pessoa do Caio Fábio. Aqui eu quero simplesmente discutir ideias, como se deve fazer, né? Argumento ad hominem deve ser realmente descartado. Não importa a pessoa, não importa quem ela seja, o que tenha feito ou deixado de fazer. Mas as ideias, sim, essas são passíveis de comentários, de críticas, de observações, de refutações e assim por diante. E eu gostaria então de comentar, na sequência, a fala dele aqui. Eu recebi esse áudio aqui em um grupo de WhatsApp e quero que você ouça então para depois a gente comentar alguma coisa sobre isso. E juntar com uma coletânea de 4 evangelhos, só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Aí criam-se doutrinas que são bíblicas e não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Quem faz a escolha de andar com Jesus tem que aceitar essa ruptura. Não dá para servir a Mamon e a Deus, foi o que Jesus disse. Uhum. Eu vou deixar o comecinho de novo porque acabou cortando aqui para você ver. A grande confusão do cristianismo, como ele é, foi a criação da Bíblia. Foi pegar o Velho Testamento dos judeus e juntar com uma coletânea de 4 evangelhos, só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Bem, Caio Fábio é um dos maiores popularizadores aqui no Brasil daquilo que era chamado de Jesus chave hermenêutica, Jesus como chave hermenêutica. Ou seja, para ele e para seus seguidores, os que apoiam essas ideias, somente aquilo que Jesus disse e fez é que deveria ser seguido pelos cristãos. Se Jesus não disse ou não repetiu alguma coisa que está contida somente no Antigo Testamento, aquilo deve ser descartado, desconsiderado. É mais ou menos essa ideia do Jesus como chave hermenêutica. É claro que nós, cristãos, cremos que a Bíblia é cristocêntrica. Jesus é o maior intérprete das Escrituras e a autoridade máxima porque Filho de Deus. Mas somente aquilo que Jesus disse, então ele teria que repetir todo o Antigo Testamento, palavra por palavra, para que nós levássemos a sério aquilo que Moisés, Isaías, Daniel e os demais escritores, Salomão, Davi, escreveram. Veja que não faz sentido, né? E outra coisa, a Bíblia toda, de capa a capa, foi inspirada por Deus. Logo, Jesus, ele obviamente leva em consideração a autoridade de toda a palavra, de toda a escritura. Como é que eu posso provar isso? Lembra de Lucas 24? Aquele momento em que Jesus está caminhando com os discípulos para Emaús, para a aldeia de Emaús. Era o domingo, era o dia da ressurreição, os discípulos não tinham ainda, aqueles discípulos não tinham sabido ainda da ressurreição de Jesus, e ele aparece para eles. Na verdade, eles estavam caminhando e chegam ali já no fim da tarde, à aldeia, e quando os discípulos começam a receber os ensinamentos de Jesus, ele começa a citar as escrituras para eles, Lucas registra o seguinte: o discípulo, o apóstolo Lucas, né, inspirado por Deus, ele registra o seguinte: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Note que Jesus fez uso de toda a escritura, de todos os profetas. Obviamente que, para ele fazer isso, ele tinha que crer que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Tanto é que ele baseia a sua messianidade,
a sua missão justamente nos escritos dos profetas. Podemos imaginá-lo citando Isaías 53, Daniel capítulo 9, Isaías 9 e tantos outros textos messiânicos, Gênesis 3:15, para fundamentar justamente o fato de que ele tinha que vir, morrer na cruz, ressuscitar para redimir a humanidade. Então, colocar Jesus em oposição ao Antigo Testamento é algo muito estranho, é um pensamento herético, na verdade, porque Jesus o tempo todo fez uso das Escrituras. Jesus dizia, errais não conhecendo as Escrituras. A que Escrituras ele se referia nesse momento? É óbvio, o Antigo Testamento. Nunca lestes as Escrituras? A que Escrituras ele se referia? Óbvio, o Antigo Testamento. No Sermão da Montanha, ele cita o Antigo Testamento e diz, nunca lestes o que foi dito pelos profetas? Eu, porém, vos digo, e ele amplia os conceitos que Moisés, por exemplo, havia trazido, ao ampliar o sentido da lei de Deus. Jesus, ele se coloca, obviamente, acima dos autores bíblicos, mas nunca os contradiz. E ele usa o Antigo Testamento como base para a sua teologia, para seus ensinos. Repito, colocar Jesus em oposição ao Antigo Testamento, colocar o Novo Testamento em oposição ao Antigo Testamento, é realmente um pensamento absurdo. Não faz sentido. E pior, chamar de uma esquizofrenia o fato de a Bíblia ter sido desdobrada do Antigo para o Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento ele bebe o tempo todo do Antigo Testamento. Quando você estuda Apocalipse, por exemplo, você percebe quanto João faz empréstimo literário do Antigo Testamento, especialmente ali de Levítico, Deuteronômio e Daniel, né? Muito texto ali, usa também. Nas 3 mensagens angélicas, a gente vê ali frases, né, inteiras ali da lei de Deus, especificamente o 4º mandamento da lei de Deus. Então, realmente, é uma pena que uma pessoa que se presta a ensinar sobre religião, cristianismo, teologia, crie na mente das pessoas essa falsa dicotomia entre Novo e Antigo Testamento. Como se o Antigo Testamento fosse algo ultrapassado, como já ouvimos tantos evangélicos dizendo por aí, né? E o Novo Testamento, então, sendo juntado ao Antigo, criasse uma esquizofrenia, como se Jesus estivesse em oposição ao Antigo Testamento. Isso realmente é lamentável. Eu sei que ele e seus seguidores não levam muito a sério o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, que nós os cristãos cremos ter sido um autor inspirado por Deus, alguém que recebeu diretamente de Deus ensinamentos, né? Ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco e passou ali um bom tempo no deserto da Arábia, sendo instruído por Jesus. Ele disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A que parte delas ele se referia? Sim, o Antigo Testamento. Depois Pedro, um discípulo, uma testemunha ocular de Cristo, ao escrever ali suas cartas, diz que aquilo que Paulo escreveu também é Escritura. Ou seja, para Pedro, e obviamente para os demais apóstolos, aquilo que Paulo escreveu era também parte das Escrituras Sagradas. Então os primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, tinham muito claro isso, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento eram escritura sagrada, eram palavra de Deus. E entre um pregador, entre um influenciador aqui do século XXI, que não mais crê na inspiração total da Bíblia, na inspiração plena da Bíblia, de capa a capa, e um autor inspirado lá do tempo, que conviveu com Jesus, da igreja primitiva, um apóstolo, com quem você fica? Eu não penso nenhuma vez. Eu escolho, obviamente, os autores inspirados, e eles estão em harmonia. Eu leio a Bíblia Sagrada há mais de 30 anos. Leio todos os dias a palavra de Deus há muitos anos. E eu digo para você que realmente eu percebo um fio condutor na Bíblia. O autor por trás dos autores, o Espírito Santo de Deus que inspirou os autores, a gente percebe esse fio condutor, essa harmonia interna em todos os livros da palavra de Deus. Cuidado com esses que tentam fazer com que você descreia da Bíblia, colocando-se acima dela. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É a suprema revelação de Deus. E é por isso que o diabo tanto a odeia.
e quer fazer com que as pessoas, já que ele não conseguiu destruí-la por fogueiras e matando os seus tradutores, queimando as pessoas que a divulgavam e espalhavam, ele mudou de tática. E nestes últimos dias ele usou também descrentes, críticos, tentando descaracterizar a Bíblia como um livro confiável, mas aí veio a arqueologia bíblica e mostrou que ela é historicamente confiável, aí vieram pesquisas e veio a crítica textual, e tudo isso vem lançando luz e mostrando que a Bíblia realmente é um livro historicamente confiável, arqueologicamente confiável. Aí vem o inimigo e dá mais uma cartada, usando aí alguns influenciadores ditos cristãos, e tentando, por meio deles, relativizar o texto sagrado, colocar dúvidas naquilo que para Deus é a verdade revelada. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem disse isso? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador do universo. Para Jesus, a Bíblia é a verdade suprema, é a verdade absoluta, e eu fico com ele. Fico com Jesus, fico com os apóstolos, fico com os cristãos de verdade, que têm a Bíblia como palavra de Deus e verdade infalível, revelada pelo Espírito Santo.